Eu tenho falado muito aqui sobre extremismo político porque de fato é um assunto que me preocupa, né? Eu vejo o modo como as pessoas se comportam e não é racional isso. Embora o extremismo não seja totalmente irracional, ele em sua base trabalha com as emoções, o sectarismo, o dogmatismo não é completamente racional, mesmo quando tem uma base teórica para sustentar isso. E eu menciono os riscos do sectarismo e do extremismo justamente porque o modo como isso opera, né, o modo como se dá a dinâmica do extremismo, tem a ver com a noção de que quem não pensa como nós, quem não age como nós, é um inimigo. E isso se reflete no modo como as pessoas interagem com as demais na internet ou na vida real. O modo como você se relaciona com pessoas de outra posição política ou com os políticos dos quais você discorda. E daí entra aqui uma figura que se tornou, sabe, o bode expiatório nos últimos anos. Se tornou a inimiga número 1 da esquerda brasileira, que é a Tabata Amaral. A Tabata Amaral foi uma jovem que se elegeu com base numa pauta voltada para a educação. Era a bandeira que ela erguia. E daí ela se elege pelo PDT, se torna deputada federal e, particularmente durante a reforma da Previdência, ela vota a favor da reforma. E isso levou muita gente a pensar que a Tabata Amaral era uma traidora. Ou seja, ela traiu o meu voto, quem votou nela, obviamente, ou ela traiu o PDT, ou ela traiu a esquerda brasileira, ou ela traiu os brasileiros, ou ela traiu o trabalhador brasileiro. Ou seja, a noção de que a Tabata dizia uma coisa e depois vai lá, entra no Congresso e faz diferente. Eu quero trabalhar sobre isso porque nesse final de semana, uma figura chamada José Neves publicou uma reportagem aqui do IG com a foto da Tabata, dizendo o seguinte: é preciso furar a bolha da esquerda e da direita e chegar ao povo, diz Tabata. E daí o José Neves diz o seguinte: se eu encontro na rua, soco até ser preso. E quem retuita isso é o ator Zé de Abreu. E daí a reação foi imediata, as pessoas se revoltaram, porque aqui não é apenas uma discordância política, né, da Tabata Amaral, das escolhas que ela tem feito como congressista, mas é uma ameaça física, né, é uma ameaça de violência física contra uma parlamentar. A gente já viu histórias relacionadas a isso, né? Basta pensar, por exemplo, no caso da Marielle Franco, uma vereadora que foi morta, de onde a gente saiba, por causa da atuação política dela. E aqui, claro, a gente pode pensar que, no caso da Marielle Franco, era alguém que estava lá nas comunidades, alguém que estava enfrentando milicianos. É um outro contexto, obviamente, mas é uma política que foi morta por causa da sua militância. Ou o Freixo. O Freixo foi alguém que também enfrentou milicianos e, durante anos, está jurado de morte pelos milicianos no Rio de Janeiro. Então, a gente tem um cenário, né, um contexto no Brasil no qual políticos veem, de fato, a sua integridade física ameaçada por causa de questões políticas. João Willis abandona o seu mandato e vai embora do Brasil após a vitória do Bolsonaro porque sentia que não estava seguro mais no Brasil. E assim por diante. A gente tem inúmeros casos, né? Aqui eu menciono casos de esquerda porque são os casos que eu acompanhei, mas certamente há muitos outros casos de outros políticos de direita, de esquerda, de centro, que são ameaçados ou que sofrem violência por causa da sua posição política. Então eu quero falar sobre isso aqui porque, como eu falei, isso é crucial para entender o buraco sem fim no qual o Brasil tem se enfiado nessa questão da polarização, do extremismo político, da radicalização e da possível violência política também. Antes de entrarmos nesse assunto, já curta aqui esse vídeo, deixe aqui embaixo seu comentário dando um bom dia, uma boa semana e também se inscreva no canal porque até o fim desse ano nossa meta é de 700 mil inscritos. Então vamos entrar aqui na questão da Tabata Amaral, né? Por que ela é tão odiada pelas pessoas? O que aconteceu que fez com que a Tabata virasse o símbolo da traidora do povo trabalhador brasileiro? Já começo dizendo aqui que eu não sou eleitor em São Paulo, não votei na Tabata, não votaria talvez nela se estivesse lá, né? Talvez votasse em outro candidato com o qual estivesse mais alinhado, então não sei exatamente qual foi a campanha que ela fez. Qual foi a propaganda eleitoral que ela fez? Não sei. Mas eu encontrei aqui no Facebook dela uma série aqui de imagens no qual ela fala qual é o programa dela, quem é ela, né? Como uma estudante em Harvard, filha de cobrador de ônibus, de uma bordadeira, e a história de sucesso, né? Alguém que vai, sai de um bairro pobre, da periferia, e chega até Harvard, que é uma das melhores universidades do mundo. E daí ela mostra aqui quais são as bandeiras dela. Tem bandeiras pró-educação no geral, né? Que ela fala sobre educação, professores, financiamento do Fundeb, que é um ponto que ela insistiu muito, e depois tem outras bandeiras. E aqui ela fala, né, sobre habitação, sobre combate à corrupção, reforma política, eleitoral, financiamento de campanha, defender políticas eficientes de proteção a mulheres. Então não tem nada aqui que ela fale sobre reforma da Previdência. Não há. No programa dela aqui, né, que estou vendo aqui no perfil dela,
ela nem sequer menciona a questão da Previdência. Como eu disse, eu não sei se ela falou em outras circunstâncias isso, não sei se ela chegou a mencionar isso durante a campanha eleitoral dela, portanto, não havia uma posição clara dela sobre esse assunto. Quem esperava certa posição da Tabata estava projetando a sua visão da realidade nela, porque ela não falou isso. Até onde eu saiba, pelo menos. Né? Como eu estou falando aqui, estou mencionando uma série de imagens no perfil dela. Não há menção à reforma da Previdência. Porém, e aqui é importante de mencionar isso, porque acho que é a grande questão, né? A Tabata foi uma das fundadoras do movimento Acredito, que é um movimento de renovação política, né, no Brasil, jovens políticos, jovens ativistas participando disso. E no portal do movimento Acredito, você tem aqui algumas pautas que eles defendem. Isso já em 2018, né, durante a campanha eleitoral da Tabata Amaral. E daí tem aqui a questão da Previdência. E daí eles têm aqui vários itens que eles defendem sobre a reforma da Previdência. E se você compara, né, com o texto base, no qual a Tabata votou sim, o texto base da reforma da Previdência, se você comparar com aquilo que o Movimento Acredito, do qual a Tabata também faz parte, foi uma das fundadoras, uma das criadoras, se você comparar uma coisa com a outra, você vai perceber que o texto base da reforma e as ideias do Movimento Acredito são muito parecidas. Então, até onde eu percebo aqui, não houve, nessa questão em particular da reforma da Previdência, nenhuma traição da Tabata. Ela está alinhada aqui com os ideais do movimento do qual ela faz parte. Daí tem uma outra questão, porque daí você pode alegar, né, que, bem, ela integra o PDT, ou integrava, né, porque ela deixou o partido agora e entrou no PSB. Ela integra o PDT. O PDT é um partido, sabe, com pautas trabalhistas, é um partido do Brizola, ou seja, um partido que historicamente está alinhado ao trabalhador. Só que, mais uma questão aqui, né, um porém, quando há esses votos a favor da reforma da Previdência, a Tabata não foi a única integrante, a única afiliada do PDT a votar a favor da reforma. Ela votou mais junto com 7 integrantes do PDT. E eu vou dizer o nome aqui, porque eu acho que se vocês cobram da Tabata, deveriam cobrar também desses outros, né? Então aqui, olha, outros filiados do PDT, além da Tabata, que votaram a favor da reforma da Previdência. O Alex Santana, da Bahia, Flávio Nogueira, do Piauí, Gil Cutrim, do Maranhão, Jesus Sérgio, do Acre, Marlon Santos, do Rio Grande do Sul, Silvia Cristina, de Rondônia e Subtenente Gonzaga, de Minas Gerais. Como eu falei aqui, foram 8 do PDT que votaram a favor da reforma da Previdência. Se vamos pensar em traição em relação às pautas do PDT, foram 8 que fizeram isso. Por que singularizam, por que personalizam, por que dizem que a Tabata Amaral foi responsável pela reforma da Previdência no Brasil, né, por passar essa reforma? Primeiro porque é uma falácia isso, né? Na verdade, a reforma da Previdência ela foi aprovada com 379 votos a favor e 131 votos contra. Ou seja, quase 380 votos a favor da reforma da Previdência. Se houve uma destruição dos direitos dos trabalhadores no Brasil, isso não está apenas na conta da Tabata Amaral, certamente. Estamos falando aqui de 379 parlamentares que votaram a favor, 8 deles do PDT. 379 parlamentares que votaram a favor. E aí, como eu falei, a dúvida é, por que escolheram a Tabata Amaral como bode expiatório? Porque, a princípio, até onde eu pesquisei aqui, eu não encontrei projetos dela de campanha relacionados à reforma da Previdência. No movimento Acredito, do qual ela faz parte, eles apoiam a reforma da Previdência em muitos aspectos, em muitos pontos que estão alinhados com o texto base da reforma. Se você votou na Tabata Amaral, se você escolheu a Tabata como representante sua em São Paulo para ir para Brasília e você se sentiu traído, talvez você seja um ignorante, talvez você não tenha pesquisado aquilo que ela dizia. Talvez você não tenha tido a noção, né, de vou investigar o perfil do meu candidato aqui para votar nele. Talvez o erro esteja em você, em grande parte, né? Vai saber. Inclusive, eu acho que essa é uma questão que pega muito no Brasil, né? Como eu falei aqui, quase 380 parlamentares votaram a favor disso. Ou seja, quase 380 parlamentares eleitos pelo povo brasileiro, a sua maioria trabalhador pobre, pessoas que passam dificuldade, quase 380 parlamentares eleitos pelo brasileiro votaram por uma reforma que vai prejudicar certos direitos de trabalhadores. O erro não foi apenas de quem votou na Tabata, esperando que ela fosse votar diferente nessa questão, mas o erro seria de milhões e milhões de brasileiros nos mais diferentes estados do Brasil que votaram em parlamentares que não representam seus interesses.
E aqui é o grande problema da falta de consciência política das pessoas, né? De escolherem representantes que não representam seus interesses. De escolherem representantes que muitas vezes representam interesses de um grupo muito diminuto, de uma elite econômica. Aqui tem a ver com uma questão de falta de educação política das pessoas, de não saber em quem votar, de não saber, de não pesquisar o que a pessoa representa. E depois se sentir traído. Eu votei nela achando que ela faria diferente, sendo que ela nunca defendeu nada nesse sentido. Ou já defendia pautas que eram no sentido daquilo que ela está atuando. Deve se sentir traído por uma expectativa sua sobre o candidato, e não sobre aquilo que o candidato realmente representava. A frustração é sua. Ele não está contradizendo aquilo que ele dizia muitas vezes. Claro, sempre há casos, né, de candidatos que vão lá e dizem uma coisa antes e depois chegam no poder e fazem outra. Sempre há esses casos, né? Pessoas que, não, eu sou corrupto e chegam no poder, se corrompem. Acontece um monte isso. Mas se o político não prometeu nada nesse sentido, ele chega lá na Câmara dos Deputados e faz uma coisa que ele não havia nem sequer mencionado, não dá para chamar de traição. Só que, como eu falei, as pessoas selecionaram a Tabata como esse alvo. E aqui eu vejo, né, algumas figuras que eu já falei várias vezes que as pessoas adoram odiar. Elas escolhem essas pessoas e massacram até a exaustão. Porque há um prazer canibalesco no ser humano de ver alguém sendo linchado publicamente. É como se a gente quisesse ver o sangue e as vísceras e os pedaços estraçalhados. Há um prazer nisso. As pessoas gostam de massacrar alguém publicamente. E é o que a gente vê todos os dias. Quando você vê esse sujeito aqui, que se ele encontrasse a Tabata na rua, ele queria socar até a exaustão, né? Isso tem a ver com esse espírito de violência, né? É engraçado, porque a imagem que se criou do brasileiro durante muito tempo, que a gente pode até atribuir isso aqui ao Gilberto Freire. Durante muito tempo se criou essa imagem do brasileiro como esse ser humano afável, né? A convivência das culturas, o ser humano, em harmonia, a democracia racial no Brasil. Ou seja, criou essa imagem de que o brasileiro é um povo simpático, afetuoso, carinhoso, que recebe bem as pessoas, que trata bem as pessoas. E o que eu percebo é que nesses últimos anos, principalmente, dada a polarização política e dado o extremismo também decorrente disso, o modo como as pessoas estão se fechando, né? Se cristalizando em grupos sectários para destruir os demais, o que a gente tem visto é justamente a destruição desse imaginário do brasileiro como esse ser afetuoso. Na verdade, o que a gente tem visto são pessoas repletas de ódio, repletas de, gana, vontade de destruir o outro. E isso é assustador. Talvez quem esteja no Brasil aí já esteja habituado a viver numa selva de pedra na qual todo mundo quer se matar. Talvez você esteja habituado a isso já. Talvez seja normal para você ver esse tipo de cena, né? O cara vindo ameaçar na internet uma parlamentar. Normal. Mas para mim, que estou tanto tempo fora do Brasil já, eu olho isso e é inaceitável. Sinceramente, é inaceitável. E outra coisa, eu adoraria que o problema do Brasil hoje fosse Tabata Amaral. Eu adoraria que o problema do Brasil hoje fosse o Eduardo Leite. Eu adoraria que o problema do Brasil fosse, como nos tempos atrás, Fernando Henrique Cardoso. Eu adoraria que esse fosse o problema do Brasil. Que a divergência fosse a Tabata volta em coisas das quais eu discordo. Eu adoraria que fosse esse o ponto do debate, da discussão. Adoraria que fosse essa a questão. Mas não é. A questão no Brasil hoje é que existe um governo genocida, que existe um presidente fascista, de fato, e aqui não é apenas retórica, não é apenas, um insulto de alguém que é autoritário, um presidente fascista, e que se tivesse as condições já tinha dado um golpe de Estado no Brasil. Eu adoraria se a grande questão no Brasil hoje fosse a postura política da Tabata. Adoraria, porque ainda, né, apesar de posições dela das quais você discorda, ainda está num campo democrático, ainda está num campo de diálogo, ainda está num campo no qual é possível conversar com o outro e discordar e errar e não ser reeleita, se fosse o caso, porque essa questão, né, quando se trata de político e ele vai lá e traz seu voto, vamos supor que fosse a questão essa, né, foi lá e traiu seu voto. Quando se trata de político, a traição do voto, a punição é nas urnas, a punição é na não reeleição. Eu não quero que esse sujeito volte para o Congresso. Ele traiu o meu voto. Não vou votar nessa pessoa mais. Vou votar em alguém que representa meus interesses. Só que daí você vai lá e descubra o que a pessoa fala, né? Vai lá e descubra o que ela representa. Vai lá e ouça o que ela diz, ou leia aquilo que ela publica, e daí você informe, né? Se você quer um voto esclarecido, se esclareça antes. Mas se você se sentiu traído, não vote nessa pessoa mais. Se por acaso a Tabata houvesse cometido algum tipo de crime de corrupção, daí são outras questões, daí são outras punições, aí são outros modos para lidar com isso. Mas se ela traiu seu voto porque ela age de modo diferente do que você esperava, não vote mais nela. Retire ela da política. Muita gente não se reelege. Tem muito político aí que consegue um primeiro mandato e
simplesmente não consegue se reeleger. Acontece. Só que isso não justifica jamais, jamais vir ameaçar uma pessoa. E é isso que é assustador. Porque muita gente tem, ao longo dos últimos anos, instigado esse tipo de ódio político. Deliberadamente. Eles fazem isso de propósito. Não é acidental. Eles vão lá instigando, vão lá jogando lenha na fogueira, vão lá, sabe, canalizando o ódio. E essa tática do extremismo é canalizar o ódio, canalizar a insatisfação e demonizar certas figuras. Ah, mas não faz isso com o Bolsonaro? E aí a gente está num ponto diferente. Como eu falei, a questão não é alguém que está no campo democrático, não é alguém racional que está, sabe, escolhendo suas pautas de acordo com aquilo que acredita e que ainda está no espaço de debate. Não é. O Bolsonaro está fora disso, e sempre esteve fora disso. Como a gente já mostrou aqui inúmeras vezes. O Bolsonaro é alguém que sempre foi antidemocrático, desde quando estava no Exército, sempre foi antidemocrático, já propôs rupturas institucionais anteriormente, sempre falou em prol da ditadura, em prol da tortura, em prol de perseguição de opositores, ou seja, ele é alguém que está fora disso. Então a gente não pode usar o mesmo parâmetro para o Bolsonaro que a gente usaria para a Tabata Amaral, não dá. Você pode achar que a Tabata ajudou a destruir seus direitos. Pode achar. Pode achar. Mas achar que ela é uma inimiga a ser destruída e que merece apanhar na rua, aí são outros 500. Aí é a voz do extremismo falando. Aí é a voz que está fora do campo do debate e parte para a violência física. E se a gente repudia violência política contra figuras da esquerda, a gente é obrigado a repudiar violência política contra figuras da direita, ou do centro-direita, centro-esquerda, ou quem quer que seja. Porque essa é uma comporta que quando você abre, não tem mais volta. Sai do controle. O Bolsonaro merecia ser preso, não ser morto. O Bolsonaro merecia ser julgado e condenado dentro do ordenamento legal brasileiro, e não sofrer violência física. E só um último detalhe também, né, só para ficar claro aqui. Nesse papo de traição, eu até abriria uma concessão aqui se o voto da Tabata nessa questão da Previdência houvesse sido o voto de Minerva. Está ali faltando um único voto para decidir essa questão, e a Tabata é a última a votar, e ela vai lá e vota assim. E daí o voto dela muda a votação. Mas não foi o caso. A votação ali da Previdência passou por 60 votos a mais que precisava, 70 votos a mais. Ou seja, o voto dela não fez diferença. Se ela não tivesse votado a favor, teria passado mesmo assim. Então ela não é responsável por isso. Ela é uma participante disso, né? Do mesmo modo como os quase 380 parlamentares também participaram disso. E que, repito aqui, foram pessoas eleitas pelo povo brasileiro. E essa é a questão da democracia que a gente não engole, né? Porque as pessoas escolhem esses candidatos, as pessoas fazem esse tipo de, sabe, seleção de candidatos e depois ficam reclamando que a política está contra eles. Ficam reclamando que, eu não me sinto representado. Mas as pessoas escolheram isso. Esse é o ônus da democracia. Quando você tem eleitores sem consciência política e que votam contra seus próprios interesses. É importante insistir nesse ponto, porque as pessoas votam sem consciência política. Elas votam para aqueles que vão levá-las para o batedouro depois. E daí você não pode singularizar. Você não pode pegar uma única pessoa e achar que aquela única pessoa é responsável pela traição do Brasil. Não. Você tem ali 380 parlamentares quase que fizeram isso. O negócio é você pegar um por um ali, e se a intenção é linchar publicamente, né, o que eu discordo, mas se a intenção for linchar publicamente, pegar um por um desses parlamentares, incluindo os outros 7 do PDT, e ficar todos os dias perseguindo essas pessoas. Por que não fazem isso? Bem, eu fico revoltado, gente, porque nos últimos 3, 4 dias aqui eu tive que vir falar sobre extremismo político no Brasil e eu percebo que são os mesmos grupos, né, atuando desse modo em grande parte, né, as mesmas pessoas que estão inflamadas, tentando causar, e a consequência é essa. A consequência é quando você tem pessoas tão inflamadas, tão furiosas, tão, sabe, raivosas, que elas querem matá-los demais. E aí você não pode esperar um bom desfecho, nem agora, nem no futuro, nem na próxima eleição, nem em momento nenhum. Quando a solução para as pessoas é matar os outros, aí você já viu que perdeu o negócio. A guerra está perdida. É daí para a barbárie. Bem, me diga o que vocês pensam aí no comentário. Dê a curtida nesse vídeo, se inscreva no canal aqui e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau.
Tchau. Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse grande amigo, professor do ICL. Eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês, para assistir uma aula inaugural que é aberta, gratuita, para todo mundo poder participar, que vai contar com Gessé Souza, com a Suzy Pisa e com a Gisele Citadino, para discutir o curso que o Noam Chomsky, o maior intelectual vivo do mundo, gravou com exclusividade para o Instituto Conhecimento Liberta. Uma aula onde a gente vai mostrar vários trechos do curso do Noam Chomsky e colocar essas pessoas que com certeza estão entre as mentes mais brilhantes do país para discutir todos esses conceitos. Vocês não podem perder essa aula. E para se inscrever gratuitamente para assistir essa aula, é só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. Ou clicar no endereço que vai estar aqui na tela disponível para vocês. Não deixe de assistir não e convide todo mundo que vocês conhecem para poder assistir também. Um abraço e até lá!